Olá, gente. Eu estou tão feliz hoje porque eu vim aqui pessoalmente no consultório do Dr. Geiso Sarmento para a gente falar de algo que eu adoro. Olha o que está aqui nas minhas mãos. Isso é uma prótese mamária. Você sabia que ela é desse jeitinho? Aqui parece que tem 390. Já teve curiosidade de saber como é o torque, isso que vai dentro do nosso corpo, né? E o que é muito legal para mexer com algo que está incomodando e vai levar nossa autoestima e fazer a gente ficar feliz. Mas as dúvidas são muitas, né, doutor? E a gente está aqui para responder todas. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, doutor. Boa tarde, Paty. Também é um prazer, obrigado pelo convite da entrevista. Vai ser uma boa oportunidade para tirar dúvidas das pacientes e dos seus telespectadores. Doutor, sem dúvida, esse é o tema mais pedido pelos meus telespectadores. Todos eles têm muitas dúvidas sobre, e é realmente a cirurgia campeã plástica hoje? É a prótese mamária? Sim, a prótese mamária no Brasil, juntamente com a lipoaspiração, são as duas, em números de cirurgias, são as maiores cirurgias feitas no Brasil e nos Estados Unidos. E tem uma idade mínima? Porque eu imagino, doutor, que nesse consultório devam surgir assim inúmeras mulheres de diversas fases da vida querendo, né, fazer a prótese mamária, colocar a prótese mamária. Qual a idade mínima? O que o senhor orienta nesse momento que essas dúvidas surgem aqui? Não existe uma idade mínima definitiva, depende do estágio de crescimento, da puberdade, do término da puberdade da paciente. Mas, em geral, a colocação de prótese é em torno, a partir dos 17, 18 anos de idade, já é uma idade ideal para fazer a colocação de prótese, tendo as devidas avaliações técnicas aqui no consultório, né? Agora, tenho uma dúvida se a gente vai ter que trocar essa prótese depois de quanto tempo, ou realmente ela fica para a vida? As próteses antigas, de 10, 15 anos atrás, elas realmente tinham essa obrigatoriedade de fazer a troca periódica, cada 5, 10 anos era necessário. Hoje em dia, as próteses elas são a sétima geração do gel de silicone, então elas estão mais modernas. Então, necessariamente não já tem essa obrigatoriedade de fazer a troca. É feito um acompanhamento médico depois dos 10 anos da cirurgia, com exames de imagens, com acompanhamento em consultório. Se estiver indo tudo bem, a princípio mantém-se a prótese. Caso haja alguma interferência, algum problema, aí sim a gente parte para exames subsidiários e pensamos na troca da prótese. Mas, doutor, você comentou algo muito interessante. Ela é feita de gel, então, é isso? De silicone? Sim, ela é feita de um gel de silicone. As primeiras, né, as primeiras eram um gel bem mais líquidos e trouxe muitos problemas, né? Hoje em dia, como eu disse, já é a sexta, sétima geração, então já é um gel que chama de gel coesivo, então é um gel bem mais firme, que caso haja alguma ruptura, por exemplo, ela não extravasa como era antigamente para o corpo, não tem mais essa complicação. Então é uma prótese bem mais moderna, está muito mais segura hoje em dia. E o formato dela? Existe um formato também de gota, né? Esse aqui já é um formato mais tradicional. Como adequar qual formato? As mulheres procuram ainda pelo formato da gota? Depende do que a paciente quer, né? No Brasil, pelo gosto da brasileira, tudo normalmente o que é mais usado, eu diria em torno de 80 a 90% são as próteses redondas, que no caso é essa aqui. A prótese gota, que é também a prótese anatômica, ela, na verdade, é usada em casos selecionados. Aí depende da estatura, do diâmetro do tórax da paciente. É mais usado, às vezes, em reconstrução de mama, quando você tira a mama por algum câncer mamário. A gente usa muito a prótese anatômica. Mas, em geral, diríamos assim, a prótese da moda, que a gente usa, que é o gosto da brasileira, é a prótese redonda. Aí tem os perfis moderado, alto, super alto. Aí também tem essa variação. Que interessante. Agora, a pergunta que sempre eu tenho é quanto que vai ser, né? Já define-se isso na primeira consulta, né? Na hora que se decide que vai realmente partir para colocar a prótese, porque é a grande pergunta, né? O quanto vai ser? 100, 200, 300? Tem um mínimo e um máximo, doutor? Tudo tem que ter bom senso, na verdade, né? Eu sempre falo, né, na minha consulta que são 3 critérios principais assim para a escolha da prótese. Primeiro, logicamente, a vontade da paciente, né? Isso deve ser levado em consideração. A segunda análise que a gente tem que fazer é as medidas da paciente, a estatura, a altura da fúrcula, que a gente chama até a areola, o diâmetro do tórax. E o terceiro critério é a análise estética e técnica do cirurgião. Então, eu sempre somo essas 3 variáveis e a gente chega num ponto em comum.
Não adianta a paciente falar para mim que ela quer 1.000 ml e se não cabe 1.000 ml nela, né? Tem que ter bom senso. Qual que é o mínimo? Não tem uma prótese mínima, na verdade, né? Mas normalmente a gente acaba, a média, assim, a menor prótese que a gente usa é entre 180 e 200 ml são as menores hoje em dia. Interessante. E, doutor, a posição? Muito se fala atrás do músculo, na frente do músculo. Como se define isso? Quais são os critérios usados para definir em qual lugar a prótese vai ser colocada? O primeiro critério, a maioria das próteses são feitas subglandular, abaixo da glândula, acima do músculo. Quando é feita a escolha por trás do músculo, são em casos selecionados. Casos em que a paciente é muito magra, então ela não tem um tecido mamário muito espesso, onde que se a gente decidir colocar somente por baixo da glândula, a prótese vai ficar muito artificial, muito exposta, quase que por baixo da pele, digamos assim. Então, seria nesses casos que eu escolho colocar por baixo do músculo, para ter uma cobertura a mais, para que fique um pouco mais disfarçado e não fique muito artificial. Seria essa a maior indicação por trás do músculo, né? Então, nós decidimos mais ou menos com esse critério aí. Então, a maioria é por baixo da glândula mamária. E não muda nada na amamentação? Somente a colocação de prótese mamária, que é onde a incisão é feita ou no sulco inframamário, né? Então, nessa cirurgia, a gente não passa perto dos ductos mamários, né, que são as glândulas que produzem um leite. Então, a colocação de prótese não interfere na amamentação, não atrapalha, porque não é manipulado a região periareolar nessa cirurgia. Então, não tem problema quanto a isso. E, doutor, e sobre como vai ser colocada a prótese? Se vai ser pela auréola, se vai ser embaixo, se vai ser pela axila. Isso é definido como? Uma vontade do paciente, uma vontade do médico que analisa junto? Como que isso também é decidido? Sim, também primeiramente a vontade do paciente, mas cada incisão tem os seus pontos positivos e negativos. A maioria, 80% das cirurgias, são feitas mesmo pela incisão no sulco inframamário, que é a mais comum. Quando a paciente deseja fazer pela areola, aí tem alguns critérios e alguns pontos positivos e negativos. Por exemplo, a areola tem que ter um diâmetro pelo menos de 4 centímetros para poder colocar uma prótese pela areola. O ponto positivo é que a cicatriz pode ficar um pouco mais imperceptível, mas a sensibilidade pode ser alterada nessa cirurgia. Em contrapartida, quando é no sulco inframamário, não tem esse inconveniente, né? Em relação à cirurgia pela axila, foi feito, eu já fiz bastante, mas hoje em dia cada vez mais eu não tenho feito porque eu acho que ela tem mais ponto negativo do que positivo. Porque a cirurgia pela incisão inframamária ou pela areola, por exemplo, quando a paciente está na praia de biquíni, ela não aparece. E, pelo contrário, a cicatriz na axila, se ela erguer os braços, logicamente vai aparecer a cicatriz. Então, acho que não tem vantagens para pôr, na minha visão estética. Então, acho que seria essa análise que a gente faria da escolha. Mas a gente acaba explicando para a paciente qual a vantagem que ela vai ter e qual a desvantagem, no caso. Mas realmente é uma decisão que a paciente acaba decidindo. Doutor, e a preparação dessa paciente? É uma cirurgia rápida? Ela precisa tirar quantos dias para se dedicar para esse momento? Se ela operar, por exemplo, numa sexta, ela sai no mesmo dia, ou ela vai ter alta só no dia seguinte ou na segunda-feira? E esse pós-operatório? A cirurgia de colocação de silicone na mama é uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia super tranquila, realmente. É uma cirurgia que, se operar no período da manhã, no final da tarde dá para ir de alta, porque é uma cirurgia super rápida, leva em torno de 50 minutos, né? Não tem pontos para retirar, né? É uma cirurgia que a cicatriz, os pontos são reabsorvíveis. E quanto à recuperação, varia um pouco da sensibilidade de dor de cada paciente. Mas, em geral, é necessário aí para retornar ao trabalho em torno de uma semana, dependendo do tipo de trabalho. Se for um trabalho, por exemplo, de escritório, uma bancária, por exemplo, que não vai fazer esforço físico nos braços, ela consegue perfeitamente uma semana voltar às suas atividades normalmente. E deixar os bracinhos para baixo, né, doutor? Nada de ficar se empolgando. Isso deixa para depois, né? Exato. Não pode erguer os braços, não pode carregar peso, não pode dirigir nas primeiras semanas. Essas recomendações são super importantes. Agora, há uma dúvida muito grande também sobre a anestesia. Qual tipo de anestesia ou cada caso é um caso, doutor?
Cada caso é um caso, né? Eu sempre peço para minhas pacientes, elas passam em torno de 2 a 3 dias antes da cirurgia numa visita pré-anestésica. Isso é de suma importância, que é nesse momento que a paciente, o anestesista vai ter a oportunidade de conhecer a paciente, de reexaminar a paciente, e nessa conversa ele vai decidir qual a melhor anestesia individual para aquela paciente, se vai ser peridural, se vai ser sedação, se vai ser geral. Isso é uma decisão da equipe, minha equipe anestésica com a paciente. Porcentagem de rejeição hoje, qual é? Menos de 1%. As próteses elas vêm completamente lacradas, estéreis, né? A gente faz todo um preparo antes de introduzir a prótese, onde eu troco a minha luva, a gente lava a prótese que já vem estéreo, e só o cirurgião que toca na prótese. Então, a instrumentadora abre a prótese, só eu que toco e introduzo. Então, quanto menos contato físico com a prótese, diminui a taxa de infecção. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, tirando as nossas dúvidas. Esse tema sempre foi campeão no programa. Olha, tenho 16 anos de profissão e sempre foi campeão de dúvidas, né, que surgem ao longo do tempo, e o senhor esclareceu todas aqui para a gente. Muito grata, viu, doutor? E eu te espero mais vezes para tirar mais dúvidas sobre esse universo da cirurgia estética, da cirurgia plástica. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, obrigado, e estamos aí à disposição para qualquer dúvida das suas telespectadoras.